Vamos direto para Patos de Minas. Informação importante na tela do Cidade. Obrigada, Gabi. Deixa eu ir agora com o Rafael Ribeiro. Vem comigo. Sabe por quê? A Polícia Civil lá em Patos de Minas concluiu um inquérito que apurava a morte de um rapaz que foi assassinado no ano passado. A vítima é o Wesley Júnior, 18 anos. Segundo as investigações, esse crime teria sido orquestrado, por uma organização criminosa. Rafael Ribeiro com o nosso querido Dr. Luiz Mauro Sampaio, delegado da Divisão de Homicídios. Mais um inquérito aí. Quantas pessoas acabaram sendo indiciadas, Rafa? Boa noite. Boa noite para você, Luciana. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Minas. Uma pergunta que o delegado vai responder agora, porque ele está acompanhando esse caso aí desde quando aconteceu. Ou seja, a gente também acompanhou todo o trâmite onde o corpo desse jovem foi encontrado ali no Rio, com marcas de violência. Logo depois o delegado conseguiu então indiciar algumas pessoas. Boa noite, doutor. Conta pra gente como foi o indiciamento dessas pessoas, como foram os indiciamentos, né, e quantas pessoas foram levadas então para prisão com relação à morte desse jovem. Boa noite. Boa noite. A Polícia Civil desenvolveu um trabalho muito profícuo, muito intenso com relação a esse homicídio, um homicídio complicado, com um indivíduo apenas encontrado com seu corpo todo esfaqueado, com quase o pescoço cortado por inteiro, e uma situação bem complicada, mas que através de um trabalho incessante da Polícia Civil, troca de informações com a sociedade, com a Polícia Militar, as oitivas virtuais móveis, né, a oitiva mais rápida, através dos vídeos, bem como a atuação de todo o aparato da segurança pública, também falando também da Polícia Penal. Tudo isso aí foi necessário para que a gente pudesse desenvolver um trabalho rápido e ao mesmo tempo consistente, para que pudesse então chegar aí esses indivíduos que teriam matado essa vítima. Esses indivíduos não só mataram essa vítima, mas essa organização, esses indivíduos que pertencem a esse grupo criminoso, eles também teriam feito tortura com essa vítima em dias anteriores. Essa tortura foi realizada por alguns desses integrantes, mas toda essa quadrilha está envolvida nessa ação criminosa. O que nós desvendamos nesse momento, né, é que pelo menos 3 pessoas participaram ativamente do homicídio dessa vítima. Dessas pessoas, os 2 maiores de idade, nós já tínhamos pedido a prisão temporária desses 2. Esses 2 se encontram presos, um se encontra preso, foi preso pela Polícia Militar na cidade de Uberlândia, o outro foi preso na operação que nós fizemos aqui em Patos de Minas, e teríamos ainda um menor de idade que teria participado também dessa morte. Agora, o senhor falando aí que são 3 pessoas, há um menor de idade também envolvido nesse crime? Sim, teríamos um menor de idade envolvido nessa ação criminosa, né? Por isso mesmo, esses indivíduos também respondem pelo crime de corrupção de menores, do artigo 244B do Estatuto da Criança e Adolescente. Temos aí os outros indivíduos que não participaram ativamente do homicídio, mas se encontram na mesma organização, no mesmo grupo criminoso, vão responder e foram indiciados por isso, foram indiciados também por fazerem um ataque a testemunhas, bem como também foram indiciados por crime de tortura qualificada. Nesse interim, né, nós temos aí pessoas que vão ser condenadas, se condenadas, poderão chegar a mais de 35 anos de cadeia e outros a mais de 15 anos de cadeia. Olha, um caso interessante que o senhor revelou agora que é novidade para a gente, no caso do Wesley Júnior, na morte do dia 15 de novembro do ano passado, é que dias antes ele teria sido torturado. Como foi essa tortura? Foi em uma casa? Seria um tribunal do crime essa tortura? A facção teria levado ele para esse local e ali feito algumas agressões? Exato. Ele foi conduzido, né, como eles falam, conduzido para um local. Nesse local eles foram ele foi colocado dentro de uma residência. E nessa residência ele pediu para os indivíduos, falaram que ele tinha que escolher entre apanhar por madeira, por faca ou por soco inglês. Ele teve que decidir uma, mas ele apanhou dos 3, né, foi torturado pelos 3 elementos, né, pelos indivíduos que estavam naquela casa e pelos 3 objetos. E a partir daí ele continuou sendo torturado praticamente todo dia psicologicamente, até que nesse momento, no dia dos fatos, ele foi então levado por esses 2 indivíduos maiores e esse menor, que decidiram então ceifar a vida da vítima. Doutor, na data do fato, né, a irmã contou que ele desapareceu, logo depois o cachorro chega sujo de sangue. O cachorro teria encontrado o corpo do seu dono, né, que estava ali jogado à margem do rio. Ou seja, essa ação foi motivada pelo quê? Por qual motivo o Wesley Júnior morreu? Ele foi julgado
pelo que no crime organizado? Primeiro tem que falar de alguns detalhes, né, desse crime bárbaro. O Wesley foi levado para o local, teriam efetuado disparo de arma de fogo que eventualmente teria acertado no rosto da vítima. A vítima teria caído no rio. Os dois autores menores os dois autores maiores e o menor saíram do local, mas decidiram retornar porque não estavam acreditando que talvez estivesse ainda vivo, né, achando que estava ainda vivo. Voltaram ao local e realmente a vítima se encontrava fora do rio, ele tinha saído do rio, né, levou aquele disparo, mas saiu do rio e nesse momento, vendo que a situação que ele estava vivo, esses autores então efetuaram diversas facadas contra a vítima. Uma motivação do fato criminoso foi porque o Wesley estaria fazendo com que a polícia chegasse muito ao local, porque ele fazia algumas arruaças, né, ele consumia alguma quantidade de droga, fazia algumas arruaças, faziam com que esses indivíduos buscassem calá-lo. E naquela madrugada, esses indivíduos fizeram então com que o Wesley parasse de falar, ceifando a vida do mesmo, e agora eles vão responder por esse crime bárbaro, conforme os ditames da lei, né, fazendo com que esses indivíduos cheguem às barras da justiça e cheguem a ser julgados pelos seus pares, onde nós acreditamos, através dos indícios que foram coletados durante a investigação, que eles sejam todos condenados pelos crimes que cometeram na medida da sua culpabilidade. Para finalizar, doutor, duas perguntas importantes, que é a idade desse menor que participou e a polícia já sabe quem que é o 01, ou seja, tem um mandante do crime, além dessas outras duas pessoas de 22 e 25 anos que estavam executando o homicídio? O que nós temos aqui, né, que são 3 pessoas que fizeram a execução diretamente, né, 2 maiores e um menor, que se colocaram à disposição para fazer isso. Temos outros indivíduos que praticaram crimes de tortura em data anterior, que ameaçaram testemunhas em data anterior e que, por conta disso, vão responder por diversos crimes. Como eu falei, os 2 autores principais vão responder pelo crime de homicídio com 3 qualificadoras, o crime de tortura, o crime também de ocultação de cadáver, o crime de corrupção de menores, tudo isso pelos fatos que aconteceram, né? Então eles vão responder por isso. A gente acredita que pelo embasamento que foi feito pela Polícia Civil, através desse contato muito forte de troca de informações com a Polícia Militar e principalmente com a população que acredita no trabalho realizado pelas Forças de Segurança, em especial pela Polícia Civil, nós vamos levar esses indivíduos a uma condenação. Doutor, muito obrigado pelas informações, ao vivo no Cidade Alerta Minas. Luciana, a gente mostrou, a gente acompanhou ali ao vivo todo o momento em que o corpo foi retirado do rio. No momento a família acompanhou ali, né, muitos curiosos na rua, pessoas que conheciam o Wesley. E a gente vai ficar acompanhando ainda a investigação, porque a polícia vai apurar o movimento de um sexto envolvido, que está em fase de conclusão ainda, pessoas que participaram dessa tortura, né, se existe ou não um 01, né, que seria o mandante desse assassinato, porque se é uma organização criminosa, tem outras pessoas envolvidas. Então, uma pessoa deve ter mandado. E a mãe que dias antes desse acontecido, meses antes, procurou até uma televisão local, os portais de notícia, para pedir ajuda, porque o filho estava viciado em drogas, ela temia pelo pior que ele fosse assassinado e realmente isso aconteceu aqui em Patos de Minas. Uma mãe que gritava por socorro pelo filho que era usuário de drogas, estava dando trabalho e aí ela não conseguiu salvá-lo a tempo, perdeu aí para o mundo do crime e aí a gente está trazendo os detalhes dessa investigação. Luciana, volto com você. Obrigada, Rafa. Obrigada, doutor Luiz Mauro. Ele que mais uma vez participa do Cidade Alerta Minas, trazendo essa resposta para toda a comunidade de Patos de Minas.